você sim. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Em outra versão diz, e José prosperou. Amém, queridos? O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que José realizava. Desta maneira, José ganhou a simpatia do seu dono. Desculpe. Que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. Amém, amados? Amém. Glórias a Deus. Por favor, vamos estar orando nesse momento. Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Espírito Santo, em nome de Jesus, continua a conduzir e a guiar esse culto conforme a Tua vontade soberana, a Tua vontade perfeita e agradável. Pai, em nome de Jesus Cristo, que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça seja transbordante e abundante, Pai, em nós, em nosso meio, Pai. Pai, que vidas sejam transformadas e libertas pelo conhecimento da Tua palavra. Que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Pai. Que é mais cortante, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela é viva e eficaz, Pai. Obrigado pela Tua unção, nos tocando e nos transformando nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Glórias a Deus. Deus é bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. E Ele te tornou justo, Ele te justificou, Ele te comprou através de Jesus Cristo, Ele te resgatou, Ele te redimiu, Ele te tirou das mãos do diabo, Ele te resgatou do império das trevas, a gente transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Amém, queridos? Amém. E quem é a luz? Diga, a luz é Jesus. Amém, amados? Nós já temos recebido uma palavra que transforma nossas vidas, que está transformando nossas vidas e que já transformou nossas vidas em muitas áreas. Amém, queridos? Amém. Quem crê nisso? Amém. Quem tem experimentado isso? Amém. Amém. Glórias a Deus. Diz a palavra em Romanos 5, a partir do versículo 17, aliás, especificamente versículo 17, que aqueles que receberam da abundância da graça, quem é que recebeu a abundante graça? E o dom da justiça, quem recebeu do dom da justiça? O presente da justiça de Deus, que não é a sua justiça, mas a justiça de Deus, que não te mata, mas que morre de amor por você. Essa é a justiça de Deus. Quem recebeu essa justiça? Todos nós, amados, amém? E a Bíblia diz que aqueles que receberam da abundância da graça e do dom da justiça, estes reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. E hoje eu pensando um pouco, orando ao Senhor, estudando um pouco e perguntando a Deus o que falar, né? o que falar à sua amada igreja. E Deus ele me fez pensar um pouco sobre recomeço, sobre pessoas que estavam passando por tribulações, por situações que parecem um caos, que aliás estão um caos, que são um caos, que parece o fim, mas o Senhor sempre nos ensina e nos convida na nova aliança a uma mudança de mente, a uma mudança de atitude, a metanoia, para que nós possamos viver o que a palavra diz. Porque a palavra diz que nós reinaremos em vida nessa terra, amém, amados? E quem reina é rei, amém, queridos? E nós estamos debaixo do senhorio de um outro rei, que é Rei dos Reis, Jesus Cristo, amém, queridos? E uma coisa interessante que o Espírito Santo vem me falando desde a semana passada é que o reinar em vida nessa terra é para todo aquele que crê em Jesus Cristo.
Porém, o reinar em vida nessa terra não nos isenta das tribulações. O reinar em vida nessa terra não nos isenta de aflições. O reinar em vida nessa terra não nos isenta de lutas, não nos isenta de dificuldades. Mas o reinar em vida nessa terra nos capacita a andar por cima das tribulações, por cima das lutas, por cima das aflições, por cima das dificuldades. Amém, amados? E por que eu li esse texto aqui que fala de José? Porque, amados, José, um dos filhos de Jacó, foi vendido como escravo para o Egito. E nesse momento aqui em que Potifar compra José como escravo, ele estava à venda em uma feira, amarrado, com as suas mãos amarradas, com a sua boca tapada, com os seus pés amarrados e completamente nu. Que esperança pode haver para um homem, para um ser humano que fugiu da sua família, que foi vendido como escravo e que estava à venda agora em uma feira de egípcios por qualquer preço, por quem quisesse ofertar mais, nu, amarrado dos pés à cabeça, à boca? Que esperança pode haver para um homem desse, queridos? Que esperança de sucesso pode haver para alguém que está em derrota? Que esperança pode haver? Só que a Bíblia diz que um homem chamado Potifar, da casa de Faraó, ele compra José, e que José ele começa a ganhar confiança de Potifar, até se tornar administrador de tudo. Ele começa a ganhar confiança do Faraó, até se tornar governador do Egito. Agora, quem poderia dizer que uma pessoa que estava completamente amarrado, completamente nu, não tinha nada, poderia ter esperança de sucesso? Querido, eu tenho certeza que essa palavra tem direção certa essa noite, e receba no seu coração. Sabe aquela música de Lázaro que diz: quando tudo parecer perdido, dê glória a Deus? Eu acho que José estava fazendo isso. Ele estava amarrado, os pés à cabeça e a boca estava com... Ele estava dando glória a Deus, eu não tenho dúvida, mas o que define sucesso, pega essa frase aqui, o que define sucesso na vida de um homem não é o que o homem tem, é quem o homem tem. O que define sucesso na sua vida não é aquilo que você tem. Você pode olhar para a sua conta bancária e não ter nada. Você pode olhar para a sua geladeira e não ter nada. Você pode estar andando a pé. Você pode olhar para dentro de sua casa e não ter uma família, não ter ninguém. Mas se você tiver Deus com você, como José tinha, existe esperança de futuro e de sucesso para a sua vida, amado. Porque a nossa esperança não está em coisas. A nossa esperança não está em lugares. A nossa esperança não está em bancos. Não. A nossa esperança está naquele que é autor e consumador da nossa fé. E por isso que a Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para aquele que é autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu vou repetir: não são as coisas que você tem que definem o seu sucesso, é quem você tem que define o sucesso que você vai ter na sua vida. Querido, pode tudo ter acabado na sua vida, pode tudo estar zerado na sua vida, mas se Jesus está na sua vida, provisão chegou, amado. Se Jesus está na sua vida, solução chegou. Então o que é que eu tenho que fazer agora, pastor? Agora você tem que tirar os olhos do problema e olhar firmemente para aquele que é o alvo, que é o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. José era um homem que tinha tudo para desistir, queridos. Rejeitado, nu, sendo vendido a qualquer preço. Sendo vendido a qualquer preço. Que esperança o homem daquele poderia ter, amado?
Mas aquele homem sabia em quem cria. Aquele homem tinha certeza de quem era o seu Deus. Aquele homem tinha certeza de onde vinha o seu socorro, amados. Levanto os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus amados, quando nós estamos passando por aflições, por tribulações, por lutas, os nossos olhos não devem estar nas coisas, mas nós devemos erguer os nossos olhos aos céus, levantar mãos de adoradores e falar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu Senhor é o meu Pai é bom, e eu vivo na dispensação da graça, onde eu não faço para ser abençoado, eu creio naquele que fez para eu ser abençoado. Amém, amados? Diz a palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, essa é uma tradução errada, amém, amados? Por quê? Senão poderia dizer que o câncer coopera, que a AIDS também coopera, que o acidente coopera, e não são todas as coisas. A tradução correta desse texto é: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Amém, queridos? Aí presta atenção, Romanos 5 diz assim, que nós também devemos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz paciência. E a paciência produz esperança. Mas como isso, pastor? Como é que eu, vivendo na graça, eu vou me gloriar? Eu vou me gloriar em tribulação. É porque a palavra está dizendo que a tribulação, quando ela vem, ela produz em nós, não é em primeira instância, é Deus fazendo com que isso coopere para. A tribulação faz com que você persevere. A perseverança faz com que você seja uma pessoa mais paciente. Mas o segredo disso tudo não é digamos, essas quatro coisas: que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz paciência e a paciência produz esperança. Não, é o que vem em seguida, que diz: e a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Presta atenção, amados, o que Paulo está falando nesse contexto de tribulação, de perseverança, de paciência, de luta, etc., é que quando a luta vier, você vai conseguir perseverar, vai conseguir ter paciência perseverando e vai ter esperança, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração e você tem a consciência de que Deus te ama, e se Deus te ama, nada vai te acontecer de ruim, mesmo quando a tribulação vem. Aleluia. Amém, amado? Pastor, mas eu estou em Cristo, e por que eu estou em Cristo e as lutas estão vindo? Vamos entender. Diz a Bíblia que existe um homem que é bem-aventurado. E qual é esse homem bem-aventurado, mano? Bem-aventurado é o homem que constrói a sua casa aonde, Rubinho? Na rocha, né? Olha vocês, tá vendo? Porque vêm os ventos, as tempestades, batem contra aquela casa, e a casa o quê? Diga, não cai. Ok. Mas que o homem imprudente, ele constrói a casa sobre a areia, onde os ventos batem, as tempestades batem e vêm desmoronar tudo. Só que quem sabe aí que a rocha que está sendo referida é Jesus Cristo? Amém? E quem prestou atenção que a Bíblia diz que o vento e a tempestade batem sobre as duas casas? A diferença é que uma cai e a outra não cai, mas a tempestade bate sobre as duas. Meu irmão, deixa eu falar um negócio a você. Reinar em vida nessa terra, como eu iniciei pregando, não isenta você de passar por lutas e tribulações, mas o reinar em vida te capacita por dentro a passar por cima dessas coisas, olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nada nesse mundo, nem que você esteja amarrado no
te ama foi derramado no teu coração. E ainda que tudo diga que não, você tem confiança de que se Deus enviou Jesus para morrer por você, sendo você ainda pecador, quanto mais agora reconciliados pelo sangue do Cordeiro, o que Ele não fará por nós, amados? Por isso que o mesmo Paulo escreveu aquele mesmo versículo que eu amo tanto recitar, Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Pastor, está difícil, eu estou vendo o fim de tudo, eu quero desistir de tudo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus Deus é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que ele fala: aquele que não poupou o seu filho unigênito, o seu único filho, antes o entregou por amor de nós, não nos dará juntamente com ele, de graça, graciosamente, pelo favor dele, porque ele quer, porque ele decidiu, porque ele te ama, porque ele faz todas as coisas. Ele não te dará de graça todas as coisas. Pastor, mas e por que eu tenho recebido essa palavra e não tenho conseguido andar nessa dimensão? Eu vou te falar, amados. Quem conhece aquele texto de Pedro andando sobre as águas? Pronto. Pedro andando sobre as águas é exatamente uma tipificação de nós olhando para Jesus ou para as lutas. A palavra diz que Jesus Cristo apareceu aos discípulos no meio da madrugada. E ele veio andando sobre as águas. E os discípulos se assustaram, se assombraram e falaram assim: mestre, se é tu mesmo, manda que nós possamos ir até o Senhor andando por sobre as águas. E aí ele diz: venha, se você quer, venha. E segundo a palavra de Jesus, a palavra diz que Pedro, ele tira o pé do barco, ele pisa em água como em terra firme, amado. Isso é milagre, isso não é história, isso é verdade. Eu creio que essa também crê? Pronto. Isso é possível no âmbito natural? Claro que não, amado. Quem aqui já botou o pé na água e ficou... A não ser que seja Giva, falar Giva é água, então tudo bem, né? Pastor, eu andei na pista de patins, né? Patins no gelo, andei sobre a água. Estou falando de água mesmo, água mole, né? Como diz. Isso é possível somente no âmbito natural. Mas Deus nos convida a viver o sobrenatural, querido. Porque havia algo que era contrário ali. Haviam ventos e tempestades. Mas a palavra diz que quando Jesus convidou Pedro, Pedro tira o pé do barco, anda sobre as águas e ele vai andando até Jesus. Agora olhem para mim. Enquanto Pedro olhava para Jesus, a palavra diz que, atentando Pedro para as forças, para a força do vento e da tempestade, começou a naufragar. Daí porque que a gente tem essa palavra e ainda naufraga. E não se culpe por isso, no Evangelho não existe acusação ou condenação, mesmo quando você não consegue crer. Porque até fé é fruto do Espírito, amado. Não é você que se força a ter fé ou cria fé em você. Fé é um presente de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí os teólogos perguntam: o que é dom de Deus? É a graça ou é a fé? As duas coisas. Tanto a graça como a fé são dom de Deus, são presente de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? E a palavra ainda diz em Gálatas 5 que o fruto do Espírito é amor, ele se manifesta em alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade. A palavra fidelidade ali é pistis no grego, que é a mesma palavra que traduz fé. Então a palavra correta da tradução não é fidelidade, é fé, amados. Então fé é fruto do Espírito e fé é uma manifestação do conhecimento do amor de Deus. A esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. E se o seu coração tem consciência do amor de Deus, é porque ele foi cheio do amor de Deus. E se você tem consciência do amor, agora você já não tem mais nada, querido. Agora você já não teme mais nada que se levante contra você.
Exatamente como eu citei domingo aqui e tenho falado várias vezes, porque a palavra diz que Deus ele é amor e que o amor ele lança fora todo medo. Aleluia. Porque o medo pressupõe punição. O medo pressupõe uma punição, querido. Só que Jesus foi punido no seu lugar. Amém. Jesus foi punido no meu lugar. E se ele foi punido no meu lugar e no seu lugar, já não existe punição para nós. E se já não existe punição para nós, metanoia, mudança de mente, nós estamos seguros em Deus. Deus sabe aquilo que você precisa mesmo antes de você abrir a sua boca e pedir a Ele. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, amados. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o mesmo Deus que fez de José, quando era um escravo, estava nu, perdido e acorrentado, fez dele governador de uma terra que era uma terra inimiga. Presta atenção, o Egito era uma terra inimiga. O Egito não era a nação prometida, escolhida de Deus, não, querido. E Deus fez José governar lá. Eu não sei qual é o lugar da sua vida em que as esperanças morreram. Se foi no seu trabalho, se foi na sua faculdade, se foi no seu casamento, se foi na sua família, se foi no seu ministério. Mas a palavra que Deus falou fortemente ao meu coração nessa noite: diga aos meus filhos que eu tenho um recomeço para eles sempre. Hoje, em Deus. Para José estava muito perdido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para José estava tudo perdido. Estava tudo acabado. José não tinha motivo natural nenhum para ter esperança, querido. Natural nenhum. Você pode falar assim: mas pastor, eu encontro exatamente assim. Ok. Você sabia que você tem algo que José não tinha? Quem sabe disso? Amém. José conseguiu crer em meio à tribulação, em meio à situação que tudo dizia que não, que estava acabado para ele, sem ter o Espírito Santo morando dentro. Você tem o Espírito Santo, o próprio Deus, morando dentro de você, querido. Aleluia. Aleluia, Pai. E eu te faço uma pergunta: o que é que alguém que carrega a glória, o poder, a unção, a manifestação do Espírito dentro de si, o que é que esse alguém faz em meio às lutas? Reclama, murmura, chora. Querido, dentro de você está o poder que criou os mundos. Dentro de você está o mesmo poder que tirou José da escravidão do Egito para ser governador da terra que escravizou ele. Dentro de você está um poder muito mais excelente. Agora, o que é que alguém faz? Alguém que tem o poder, a glória, a presença, a manifestação. Alguém que é casa, templo, tabernáculo, morada do Deus vivo, verdadeiro e eterno. O que é que esse alguém faz em meio às lutas, em meio à tribulação? Cala, se prostra, murmura, resmunga. Não, amado. O universo precisa ouvir você abrir a boca e mostrar que você sabe em quem você tem crido. Pastor, é porque você não está na minha pele. E é porque você não estava na pele de Jesus. Você sabe que o sofrimento de verdade. Sofrimento de verdade foi o que ele passou, amado. Para que quando você passasse, como a Bíblia diz, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Antes disso, a Bíblia diz assim: digo-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. Em Jesus é um lugar, amado. A Bíblia fala que em Jesus nós vamos ter o que, amado? Diga paz. E no mundo, diga aflições. Mas por que eu vou ter paz, mas no mundo aflições? Porque Cristo é um lugar espiritual que você está. O mundo é um lugar físico que você
estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas se alegre, se anime, porque eu sou um lugar acima do mundo, fora do mundo, e vocês estão espiritualmente em mim. Pastor, mas isso é sobrenatural, isso é milagre. Isso é, você acha que Deus está te convidando a viver o quê? A viver milagre, meu irmão. A viver por fé e não por vista. Não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque Deus criou o mundo, trazendo à existência, amados, as coisas que não existiam. E o mesmo princípio que Ele usou para criar o mundo, fé, Ele colocou em mim, em você. A palavra diz que por meio da fé, Deus criou o mundo. Presta bem atenção. Se Ele colocou em mim e em você o poder criador, o poder da fé, crie o seu mundo, amado. Crie o seu mundo exercendo fé pelo poder da palavra. Não atente para as adversidades. O diabo precisa entender que você sabe quem você é, quem Deus é, quem você é em Deus e que Ele não é derrotado. Quando a iminência de derrota, de falência, de prostração vier sobre a sua vida, meu irmão, a palavra diz, lá escrito lá em Jó, o primeiro livro escrito da Bíblia, segundo os estudiosos, que existe esperança até para uma árvore que o seu tronco no chão venha a morrer. Querido, presta bem atenção. Se existe esperança para uma árvore já velha e seca, com um tronco morto no chão, será que não existe esperança para você, amado? A palavra diz, Jeremias escreveu em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória não quanto eu devo, não o diagnóstico do médico, não o que eu estou com problema com não sei quem, com não sei quem lá, que falou mal de mim, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, que Jesus venceu por mim e na cruz Ele gritou, tetelestai, está feito, está consumado. E agora vocês podem viver, não mais por vocês mesmos, mas vocês podem viver por Cristo que vive em vocês. Amém, amados? Aleluia. Glórias a Deus. Pastor, mas a Bíblia diz, Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, tome o quê? A sua cruz. E você sabia que todas as palavras de Jesus Cristo têm que ser colocadas para nós hoje, depois da cruz? Você sabia disso? Isso é um segredo de interpretação dos evangelhos. Nem tudo que Jesus diz é para nós. Pega isso aqui. Para que seja para nós, tem que ser colocado depois da cruz. Como é que eu vou carregar a cruz, amado? Como é que eu vou estar carregando cruz? Se Paulo escreveu dizendo que nós já estamos crucificados com Ele, amados. Nós já estamos crucificados com Cristo. Carregar a cruz é para quem estava antes dele. Depois dele, nós somos crucificados com Ele. E já não vive mais nós, mas Ele vive em nós, amados. Você está crucificado com Cristo. Você não tem mais que carregar cruz nenhuma. Jesus carregou no seu lugar. Sabe o que aquele negro Simão representava? Você. Representava você, ajudando Jesus a carregar a cruz que era nossa, querido. Representava você, querido. E você não tem mais que carregar cruz nenhuma. Você não tem mais que estar abrindo a boca e dizendo que a obra de Deus é espinhosa,